Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje nós vamos falar sobre o segundo triunvirato, ou a história de Augusto e a Paz Romana. Vocês vão entender o que é isso, porque isso geralmente sempre cai nos vestibulares da vida, tudo bem? Então, o segundo triunvirato. O assassinato de César criou um vácuo político. O general Marco Antônio, amigo e colaborador do ditador, aproveitou-se da comoção popular para se apresentar como vingador do líder morto. Apesar de prestigiado pelo povo da capital, não obteve a simpatia do Senado, que preferiu apoiar Caio Otávio, sobrinho neto supostamente herdeiro de César. Todavia, no ano seguinte, Otávio e Antônio se entenderam com o rico Marco Lépito para formar o segundo triunvirato. Este, diferentemente de seu triunvirato anterior, tinha caráter legal, pois foi validado pelo Senado para um período de 5 anos, que poderia ser prorrogado por mais 5. Em 40 a.C., os triunviros dividiram entre si a administração do território romano, como já havia acontecido outra vez. Só que dessa vez, a Otávio coube o Ocidente, a Itália, Gália e a Espanha. Onde hoje é a Espanha. Era Hispânia, tá? Não é Espanha, mas era Espanha. O que significa controlar a capital e, por consequente, influenciar o Senado. E Antônio recebeu o Oriente, onde fica a Macedônia, a Grécia e províncias asiáticas, o que implicava manter contato com o Egito, reino aliado de Roma. Lepto ficou apenas com a província da África, que além de pouco extensa, não tinha importância econômica ou militar. Alguns anos depois, esse território foi tirado por Otávio e Lepto saiu fora, abandonou a vida política. Marco Antônio se instalou no Egito, onde não era um território romano, e casou com a rainha Cleópatra. E com ela ele teve 3 filhos. E Cleópatra ela já tinha um filho com o Júlio César. Então, administrando as províncias romanas orientais, sem sair de Alexandria, e não remetendo a Roma os tributos arrecadados, Antônio foi acusado por Otávio de pretender criar um reino helenístico, independente para si e seus descendentes. Claro que isso era algo terrível para o Senado romano. O Senado então declarou a guerra a Antônio, entregando o comando militar a Otávio, e em 31 a.C., perto da costa da Grécia, a esquadra romana destroçou a frota chefiada por Marco Antônio. Esse fugiu, o que foi presenciado por suas tropas estacionadas no litoral. Sentindo-se abandonadas por seu comandante, as legiões de Antônio renderam-se a Otávio sem combater. De volta ao Egito, Antônio suicidou-se. Cleópatra aguardou a chegada de Otávio, mas ao saber que ia ser aprisionada, preferiu se matar. Não sei se vocês já viram o filme da Cleópatra, é um filme antigo, muito bom também. É bem legal, vale a pena. Desembarcando em Alexandria, Otávio declarou o Egito província romana. Em seguida, mandou transportar para Roma grande parte das provisões acumuladas nos celeiros egípcios, as quais foram distribuídas gratuitamente à plebe da capital. Ao chegar triunfante a Roma, Otávio recusou a ditadura perpétua que lhe foi oferecida, alegando tratar-se de uma magistratura ilegal, mas aceitou que os senadores lhe concedessem vários outros cargos, alguns criados especialmente para ele. Dessa forma, sempre aparentando respeitar o Senado e as instituições republicanas, ele concentrou gradualmente em suas mãos todos os poderes, instaurando um governo personalista e despótico, absoluto. É um ditador, nada mais do que isso. Na realidade, esse processo significou o fim da República e a implantação de uma nova estrutura política, o Império. Na verdade, a República ela já havia sido destruída há muitos anos antes, quando houve o primeiro triunvirato. Ali já era o fim da República. A República que existia em Roma até então era algo basicamente de fachada, tá? Mas quem deu ponto final mesmo na República foi Otávio. Otávio, quando ele voltou do Egito, ele aceitou o Senado o título de Imperator, né, que é de imperador, que lhe conferia o supremo comando militar. Aceitou também ser cônsul vitalício, função que lhe dava o controle do poder executivo. Em 27 a.C., assumiu a recém-criada magistratura de príncipe do Senado. Aqui, quando fala príncipe, é primeiro, tudo bem? Príncipe significa primeiro.
que lhe facultava não só elaborar leis, mas também vetar as que fossem propostas pelos senadores. No mesmo ano, recebeu o título de Augusto, até então reservado aos deuses, e que foi incorporado a seu nome. Na prática, essa acumulação de poderes configurava o fim da República e a instauração do Império. Entretanto, como as atribuições de imperador eram ainda apenas militares, o governo de Otávio Augusto ficou historicamente conhecido pelo nome de Principado, pois o domínio sobre o Senado constituía uma importante base de sua autoridade. Mais tarde, o título de imperador adquiriu conotação política mesmo, chefe supremo de Estado, divinizando pela Constituição de Augusto. Ou seja, o Império Romano foi mais uma monarquia absoluta, diferente da antiga realeza. Nos anos que se seguiram, Otávio Augusto acumulou outros cargos e funções. Os principais foram de protetor máximo, que lhe permitia modificar a sentença dos juízes, e do pontífice máximo, suprema autoridade religiosa. Tornou-se ainda tributo da plebe vitalício. Sua autoridade, portanto, se embasava em diversos pilares: pilar imperial, legislativo, popular, judiciário, religioso e teocrático. Né? Quando ele foi chamado de Augusto, ele como se fosse a autoridade máxima da religião romana. O governo de Augusto foi muito benéfico para Roma. Suas principais realizações foram as seguintes: a sociedade romana foi reestruturada em bases censitárias, o que pôs fim à secular rivalidade entre patrícios e os homens novos. Foram divididas 3 ordens ou classes sociais. A ordem senatorial, constituída pelos cidadãos mais ricos, proprietários de terras, grandes comerciantes e banqueiros, ocupavam as altas magistraturas e os principais cargos do império. A ordem equestre compreendia os cidadãos menos ricos, mais ainda que tinham algum dinheirinho, que tinham acesso aos cargos administrativos de segundo escalão. As denominações ordens senatoriais e ordem equestre não correspondiam exatamente às antigas divisões da sociedade romana, pois a primeira incluía cavaleiros muito ricos, e a segunda podia abranger patrícios com menos dinheiro. E a plebe, né, que correspondia à imensa maioria da população, formada na quase totalidade pela massa dos despossuídos, ocupados, que viviam na miséria, mas sem reivindicações, contentando-se em ser mantida pela política do pão e circo. Os piratas, que prejudicavam o comércio marítimo e os salteadores de estradas, foram eliminados. Esse fato, somado ao fim das guerras civis, permitiu o restabelecimento das leis e da ordem em todas as províncias do Império, assegurando o livre trânsito de pessoas e mercadorias. Gerou-se assim uma situação de paz e segurança interna, que é o chamado Pax Romana, que perpetuaria até o século III d.C. Em 9 d.C., uma expedição enviada contra a Germânia, a atual Alemanha, né, foi destruída pelos bárbaros. Essa derrota causou tamanha impressão que Augusto interrompeu a expansão romana, a qual somente seria retomada algumas décadas depois. Esse breve período de paz externa recebeu o nome de Pax Augusta. A liberdade, a literatura latina atingiu seu ápice, tendo como figuras preeminentes os poetas Virgílio, autor da Eneida, poema épico composto nos moldes da Ilíada, Ovídio e Horácio. Os 3 foram patrocinados por Caio Macenas, um rico e influente cidadão cujo nome se tornaria sinônimo de protetor de artistas e outros intelectuais. A administração foi reorganizada, os governadores da província passaram a ser fiscalizados e a arrecadação de impostos tornou-se mais eficiente. Os cidadãos pobres tiveram facilidade, acesso à justiça e novas estradas foram construídas. Todos os caminhos levam a Roma. Então foi no governo de Augusto que nasceu na Judéia, né, Palestina, vocês sabem, Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos deram origem à religião que nos dias de hoje conta com o maior número de adeptos, o cristianismo. Então, gente, vou ficando por aqui, para não ficar muito longo, mas na próxima aula a gente vai retomar o Império, né, contando como é que a Pax Augusta conseguiu fazer com que o Império Romano gigantesco fosse também um império muito bem organizado, que é o que faltava para Roma. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.